Pessoal, boa tarde. Só para reforçar o público um pouquinho, eu vou tentar ter contato com vocês atrás desse pilar aqui. Então, um pouquinho do lado de cá e um pouquinho de cá. Mas aqui, acredito eu, são agentes políticos, né, de prefeituras do nosso estado. Como conheci aqui, uma vereadora da cidade de Sabará. Também o pessoal ligado ao urbanismo. Tem alguém das prefeituras, urbanista, também, a parte de obras de prefeituras municipais, normalmente juntam a parte de planejamento urbano e obras e correr atrás dos problemas, dos desafios já presentes e do passivo já existente. Vereadores municipais, legal, uma safra nova também, prefeitos, todos de primeiro mandato ou já foram de segundo mandato? Parabéns pela renovação do desafio. Como foi colocado aqui no início, a minha experiência pessoal, eu era da iniciativa privada, tive a oportunidade de ser secretário de educação do meu município, fui diretor de planejamento também, e fui 2 vezes prefeito do município de São Sebastião do Paraíso. E retorno agora para a iniciativa privada com um dos propósitos, que é dividir um pouquinho da experiência vivida, do que nós desenvolvemos na comunidade, mas agregado, bom, Cristina, agregado também a alguns parceiros ligados à universidade, à USP, a Universidade do Estado de São Paulo, que já tem um pouco no portfólio de desenvolvimento de trabalho dessa equipe, experiência de desenvolvimento de plano diretor, mobilidade urbana, também saneamento básico, que fazem parte um pouquinho do escopo da nossa discussão hoje. Mas eu vou me ater menos na fala técnica, tá? É bom falar isso para quem é da área urbanística, e mais dentro da vivência experimentada no município de 70 mil habitantes, que fica no sudoeste de Minas Gerais, mas também do que nós estamos assistindo, do crescimento das cidades, do crescimento dos espaços urbanos e dos desafios que se apresentam com a vinda do pessoal do perímetro rural, vindo para a zona urbana e outros desafios que já são comuns para nós que vivemos nas cidades. Nós temos um espaço curto para discutir esse assunto, depois também ao final, questionamentos e discussões que nós vamos poder ter ao final também. A gente está aqui para poder dividir e compartilhar. Mas mais para a gente pensar um pouquinho, o nosso país cresce dentro de um ritmo mais ou menos constante, o crescimento da população do Brasil, mas as cidades, o perímetro urbano das cidades, ele cresce numa escala maior, com o próprio movimento migratório do pessoal que morava até então na zona rural e também estão direcionando para as cidades. E junto com isso, vários desafios de infraestrutura urbana, de ordenação urbana, que crescem em escala geométrica. Basta nós levantarmos pela manhã, sendo aqui na região metropolitana, em Belo Horizonte, ou cidades também de pequeno e médio porte, nós defrontamos com os desafios de viver em comunidade, desafios de mobilidade, de trânsito, desafios com a presença do lixo em quase todos os espaços urbanos, ausência de saneamento, e aqui uma fotografia, lógico, que de uma escala maior, mas uma fotografia que é realidade em quase todos os municípios brasileiros. Alguns já enfrentaram esses desafios, outros não, que passa também pela educação da população e outras coisas mais. Mas a escala é uma escala forte de crescimento da população no perímetro urbano, e nós não temos infraestrutura na proporção de abrigarmos bem e darmos qualidade de vida para as pessoas nas cidades. E aí um pouquinho para nós sintetizarmos desses desafios que estão presentes.
uma carência de infraestrutura e serviços básicos nas cidades. Acho que a gente não precisa ficar de maneira redundante lembrando, basta nós irmos para a nossa realidade local, cada um lembrar do seu município, da região onde mora, e sabemos da ausência de infraestrutura das nossas cidades, que reporta também a dificuldade de investimento, a dificuldade de ter aparato técnico dentro das nossas prefeituras, dentro do governo local. A ausência de visão de longo prazo não faz parte da nossa cultura. Fazer bom uso dos instrumentos de planejamento não faz parte da cultura do brasileiro. Quando nós visitamos ou conhecemos outras realidades, a cultura do planejamento, da visão de médio e longo prazo, ela está enraizada na cultura local. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns municípios, como exemplo, até na Alemanha, e lá eles têm uma outra configuração da organização, do Pacto Federativo, da organização também dos municípios, da responsabilidade pública do que é do município, do que é do Estado, do que é da Federação ou da União. Existe um modelo diferente. E lá eles têm, inclusive, um ente federado, que não chega a ser um ente federado, mas um modelo organizacional entre o município e o Estado, que cria a figura da circunscrição, que é uma organização entre os municípios, e trazendo um pouco para a nossa realidade local, seriam as nossas associações microrregionais, como tem muito no estado de Minas, são mais de 40 associações microrregionais, e esse órgão, que fica entre o Estado e o município, ele assume também algumas responsabilidades. E a responsabilidade maior do governo local é cuidar do espaço físico, do território, da mobilidade urbana, da estrutura das cidades. A educação e a saúde, que hoje é uma grande responsabilidade dos municípios brasileiros, inclusive de custeio do Sistema Único de Saúde, da educação pública, lá eles dividem mais fortemente com o Estado e tem o papel dessa circunscrição que fazem o cuidado daquilo que precisa ser regional, como saúde de alta complexidade e educação de alta complexidade. Só que lá eles têm 1/3 da geração de impostos para o município fazer as transformações, o planejamento, e transformar o planejamento em estrutura física, infraestrutura, mobilidade, investimento, equipamentos públicos, coisa que nós não temos aqui. Então, além da cultura de planejamento, se você chega numa cidade lá de 200 mil habitantes, você tem quase que 100 profissionais entre arquitetura e engenharia para planejar e cuidar do espaço urbano. Aqui, quem é de prefeitura aqui, de porte pequeno e médio, se eu pedir que levante a mão aquele que não tem um engenheiro e um arquiteto dentro da estrutura da prefeitura municipal, acredito eu que vários vão levantar as mãos. Mas vamos fazer o exercício aqui. Quem tem engenheiro e arquiteto dentro da sua prefeitura, efetivo, recrutado da forma correta? Agora abaixo. E quem não tem? Maior o número dos municípios que não tem um engenheiro e um arquiteto, e não é só para correr atrás dos problemas já instalados, muito menos para planejar a ordenação do crescimento das nossas cidades, que crescem e numa escala crescente. Vocês estão com frio igual eu? Não? Está bem aí? Estão? Tem um pouquinho de regulagem, o que vocês acham? Tá bom? Então vamos lá. Não, eu não estou, eu estou tranquilo, estou um pouquinho. Mas lá fora estava mais quente. Dificuldade em estruturar projetos, É o que nós estávamos falando. Faz parte também da realidade dos nossos municípios, das nossas prefeituras.
e ausência de instrumentos de ordenação e fiscalização. Fiscalização de obras, fiscalização de posturas. Levanta a mão os municípios que não têm também fiscal de obras e posturas na sua estrutura funcional. Levanta a mão. É função pública e não tem jeito de ordenar a cidade sem fiscalizar. Mas é uma realidade. Vamos lá. Por outro lado, a necessidade de desenvolver a infraestrutura urbana, ela está clara, né? Nós temos também a necessidade de desenvolvermos os instrumentos de planejamento, de médio e longo prazo, e aí fazer uma lembrança. Planejar na nossa vida pública, de agente político, seja de prefeito, vereador, funcionário das prefeituras, é uma obrigação legal. Não é apenas vontade. Na iniciativa privada, isso é um discurso de toda e qualquer fala envolvendo a área pública. Na iniciativa privada, eu planejo se eu quiser, se eu tiver a cultura de fazer uso do instrumento. Na iniciativa pública, é uma obrigação legal. Instrumentos já conhecidos de quase que curto prazo, né? O PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, e os instrumentos outros de planejamento. Um plano decenal de educação, pensar o desenvolvimento da educação no município por 10 anos, planos de saúde pública e os conhecidos que envolvem o planejamento do território e também o planejamento da infraestrutura local e de alguns serviços básicos como saúde, que nós deveríamos ter e que também, hoje, é uma obrigação legal. Agora, nós vamos planejar apenas porque é uma obrigação legal? É pensar pequeno, né? Então, nós precisamos conhecer melhor esses instrumentos, saber da importância deles para o desenvolvimento da comunidade que nós moramos, que nós vivemos, ter uma visão de médio e longo prazo, e nós precisamos encaixar isso na pauta política dos municípios, ou que trabalhamos, ou que somos representantes da comunidade como agentes políticos locais. Projetos estruturantes, o presidente, como exemplo da FUNASA, é mineiro, estive com ele esses dias, me falando que teve até uma ação diferenciada na FUNASA, porque ele pegou boa parte do orçamento da FUNASA para contratar plano de saneamento e projetos executivos para tratar o esgotamento sanitário ou para tratar a água nos municípios do país. Por quê? Nem a parte de planejar os caminhos que nós vamos percorrer para enfrentar esse desafio de infraestrutura, nós não temos dado conta com os recursos do próprio município ou pela vontade política dos gestores locais. Então, a FUNASA, além de financiar a obra em si, ela está também destinando recursos para fazer planos de saneamento e para fazer também projetos executivos para tratar esgoto, para destinar corretamente o lixo e outras formas de uma infraestrutura para enfrentarmos o desafio da destinação dos recursos. E tem a ver também com a nossa carência de elemento humano. E regularização e fiscalização urbana, que está ligado à existência de instrumentos de fiscalização e controle, porque não adianta ter uma legislação moderna, uma legislação inteligente, se eu não tenho instrumentos de fiscalização daquilo que é lei municipal e daquilo que nós decidimos enquanto comunidade, da forma do nosso município crescer e de qual maneira, com qual ordenação. Então, se nós não temos instrumento de fiscalização, não adianta ter uma lei bonita, moderna, bem desenvolvida, com apoio de boas empresas, com apoio de universidade, que vai lá, te auxilia na elaboração de uma legislação inteligente,
mas aquilo não é vivido e vivenciado pela comunidade local. Então, esses são os fatores que nós precisamos juntar com aqueles desafios que já foram apresentados. Então, nós precisamos enxergar os passivos ambientais que nós temos, passivos de lixo, de esgotamento, de construção desordenada, de construção em encostas, em APP, problemas de mobilidade urbana, juntarmos com os instrumentos de planejamento e depois irmos fazendo investimentos, mudando cultura local e fiscalizando para que as nossas cidades possam ser melhor ordenadas. Aqui eu estou propondo, até esse é o nome da empresa que constituímos e hoje presta serviço para a iniciativa privada que tem interesse no desenvolvimento local, pus essa possibilidade da parceria do setor público e privado, porque nós acreditamos também, e isso serve muito para cidades mineiras, quando você traz um novo investimento na área de mineração, investimento que vai ter um impacto econômico e social grande naquela comunidade, está acontecendo também a possibilidade de investimento do setor privado para o desenvolvimento desses instrumentos de planejamento. Então, para nós mineiros que temos muita mineração, muita siderurgia, muitas empresas de grande porte, dou a dica aqui para vocês ficarem atentos, não para bater na porta de uma maneira simplista e desordenada, mas para abrir uma conversação, porque tem várias empresas do setor privado que têm interesse e até, dentro de uma visão de responsabilidade social, a necessidade de fazer um envolvimento com a realidade local para ordenar o desenvolvimento daquela comunidade. Alguns dados e informações para trazer para vocês, né? Esses dados, alguns são dados que nós buscamos na ONU, né? Essa preocupação ela é mundial, e alguns dados são referenciados aqui. Mas qual o panorama hoje das nossas cidades? Já comentei com vocês, mas está aqui no Brasil, 86% da nossa população mora nas cidades, na zona urbana das cidades, né? No perímetro urbano, que é um número muito forte. Aqui nós poderíamos abrir uma discussão, programas, projetos, políticas de voltar o homem ao campo. É bonito, né? Um bom discurso, mas acredito eu que políticas, por mais que elas tenham recursos, que tenha investimentos nesse sentido, esse movimento de trazer o homem, de vir o homem morar no perímetro urbano, na zona urbana, esse movimento ele é inexorável, está acontecendo, e nós não vamos conseguir frear ele sozinhos. E cresce num ritmo mais acelerado do que o crescimento da população. Então, a pessoa está migrando para a cidade, e junto com essa migração, nós temos os desafios que já conhecemos e alguns vão ser apresentados. A população mundial se dirige. Há cerca de 100 anos atrás, apenas 10% da população mundial vivia nas cidades. É um movimento recente. Isso não é um fato, olhando a história da humanidade, não é um fato tão antigo. Atualmente somos mais de 50%, e até 2050, num estudo desenvolvido pela ONU também, nós teremos 75% da população mundial morando nas cidades, tanto em região metropolitana, grandes cidades, quanto centros urbanos também no interior. Nós mineiros, 853 municípios, né? Alguns municípios pequenos, mas estamos morando nas cidades. Esta é uma realidade, e o desafio ainda maior pela frente. Um outro desafio das cidades, com esse crescimento desordenado das cidades, e aqui nós trazemos estudos mais das cidades maiores, mas todos nós que moramos em cidades pequenas, também nos identificamos com os mesmos problemas urbanos.
né? Não é uma realidade diferente para a gente. Segundo a ONU, 30% da população mundial reside, que moram nas cidades, moram em situação de pobreza. Não é uma realidade dos municípios pequenos, né? Alguns municípios mineiros, nós não temos a miséria, temos alguns bolsões de pobreza, ausência de infraestrutura em algumas regiões da cidade, né? Construções irregulares, problemas de regularização fundiária e outros mais, mas nos centros maiores, essa realidade, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nos centros maiores, ela tem um tempozinho aqui. Eles aparecem com mais intensidade. Então, déficit de habitação, esse aqui já vou antecipar um dado para vocês, o maior número do déficit habitacional existente, não é à toa que desenvolve um programa como Minha Casa Minha Vida, é para a população com renda familiar de 0 a 3 salários mínimos, esse é o maior déficit habitacional. O aumento do desemprego, a população migra para as cidades em busca de nova oportunidade, em busca de uma condição de trabalho, e às vezes o perfil funcional não está adequado, às vezes não, na grande maioria, a necessidade, né, das empresas locais e da organização local, essas pessoas ficam em situação de desemprego, não é uma questão muito forte no Brasil no momento atual. Concentração da pobreza, trânsito caótico. Para quem está acostumado a visitar centro urbano maior só de vez em quando, assustamos muito com o trânsito nas cidades maiores, até o time, né? Fiquei 12 anos na minha comunidade. Quando eu marcava um compromisso em Paraíso, eu costumava chegar 10 minutos antes, saía de casa 20 antes para poder chegar no horário, ser um bom mineiro, cumprir o horário e o compromisso. Você vai marcar reunião em São Paulo, em Belo Horizonte, você tem que sair de casa 1h30, 2 horas antes do compromisso e ainda trabalhar com uma expectativa de chegar no horário ou não. É o custo de vivermos em grandes cidades. Mas são desafios que estão presentes com esse crescimento desordenado das cidades. O crescimento traz demandas de saúde pública, basta ligar a televisão, né, todos os dias, não só o descompromisso com a boa aplicação dos recursos públicos existentes, mas também na estrutura, na ordenação dessa saúde pública, cada um cumprir o seu papel dentro do que é colocado pelo SUS, e para nós, dos municípios menores, precisamos cuidar da saúde primária e temos uma organização regional para desenvolver a média e a alta complexidade. Hospitais maiores, onde eles devem estar? Em centros urbanos maiores. A saúde também trabalha com escala. Educação, também desafios presentes, e quando falamos de ordenação do território, de organização do espaço físico, nós entramos aqui nos planos que estão ligados à ausência de habitação, ao déficit habitacional, os desafios de saneamento que estão apresentados, e também o grande problema de mobilidade e de transporte que nós temos hoje nas cidades. E também trazemos isso para a realidade dos municípios menores. Algumas informações sobre habitação. 89% do déficit correspondem a famílias, aquilo que eu falei para vocês, com salários, até 3 salários mínimos. Então, o programa, não fazendo propaganda aqui, mas volto a dizer, Minha Casa Minha Vida, tudo bem? Minha Casa Minha Vida, os programas da Coab, que voltou dentro de uns 10 anos para cá, a fazer também habitações de interesse social aqui em Minas Gerais,
Minha Casa Minha Vida estava para os municípios acima de 50 mil habitantes, a Coab entra, né, trabalhando com os municípios menores, mas o déficit habitacional, a necessidade de programas para cuidar das habitações de interesse social, é uma realidade forte no nosso país. Cerca de 70% da produção de habitação tem ocorrido no mercado informal. Isso nós precisamos atentar. Fiz uma rescisão de trabalho, né? Tiro o meu fundo de garantia. Tive acesso a um programa da comunidade, tem alguns prefeitos que ainda estão fazendo loteamentos para fazer doação no ano anterior ao pleito, consegui um terreno público por doação, tiro lá e começo a fazer a minha edificação. Isso é uma realidade. Construo aos poucos, poupança familiar, consigo comprar um pouco de bloco, faço um mutirão do final de semana, construo um quarto, minha família cresceu, construo um quarto. Então, essa realidade, ela está presente em todo o país, fora aqueles que pegam e cercam um terreno na frente de um espaço de rodovia, na margem de uma rodovia, encostas, APP, né? O pessoal faz uso desses espaços para edificações, que está ligado também à ausência de fiscalização. Cerca de 12 milhões dos imóveis irregulares no país. Do total de imóveis, cerca de 12 milhões construídos em terrenos que não são próprios, não é de sua propriedade, ou invasão, ou ocupação de espaço público, imóveis que não teve o seu projeto aprovado, que não teve critério na sua aprovação, que não responde ao Código de Obras do município, à Lei de Zoneamento Urbano do município. Então, temos um passivo enorme instalado no nosso país. 827 milhões de habitantes em todo o mundo vivem em favelas, né? Então, nós estamos tentando desenvolver programas também para tirar essa população desses espaços sem urbanização e alguns programas de ordenação do próprio espaço, construção de edificações mais dignas e a possibilidade de regularização fundiária e edilícia dessas construções irregulares. No Brasil, o déficit habitacional, 5.796.000, uma estimativa, 5.700.000 casas. Esse é o déficit habitacional. Na região sul, mais resolvido um pouco, centro-oeste mais resolvido, mas sudeste, que é a nossa região aqui dos mineiros, mais de 2 milhões de famílias ainda estão em busca da casa própria, da dignidade de ter o seu espaço, e, se possível, uma residência regularizada. Essa é a realidade que nós enfrentamos. Então, quando o gestor local, o ordenador do espaço público local, o técnico da prefeitura, desenvolve um programa, uma ação, ele precisa ver em qual sentido aquela política pública está sendo desenvolvida e qual objetivo ela tem em relação à sua comunidade. Em relação à mobilidade urbana, o nome é novo, não faz parte muito da nossa cultura, mas é o direito do cidadão de ir e vir da melhor forma possível para o seu trabalho, para o seu lazer, o seu espaço de recreação, discutir as melhores ferramentas e os modais e a infraestrutura necessária para nós vivermos com qualidade nos centros urbanos. Mas um desafio enorme também nós temos no Brasil, que reporta nossa dificuldade de planejamento e que reporta também a nossa ausência de investimentos,
capacidade técnica para construirmos cidades melhores. Demanda de infraestrutura. Quase 1/3 dos brasileiros encontra dificuldades físicas para realizar algum tipo de tarefa. Então, se nós temos dificuldade de deslocamento de um cidadão que tem todas as suas habilidades físicas boas, né, ou para ir caminhando, ou de bicicleta, ou para pegar um transporte coletivo, imagina se nós paramos para pensar aqueles que têm deficiência física e uma dificuldade maior de deslocamento. Se precisar fazer a nossa tradicional pesquisa aqui, né? Acessibilidade nas nossas cidades. O governo de Minas, através do CETOP, há uns 3 anos, começou a exigir, na sua política pública de recuperação de vias, a exigência de adequar, de fazer adequação e colocar a rampa de acessibilidade no dinheiro público que vai para os municípios. Até então, o despertar disso pela própria estrutura dos municípios, muito reduzida. Mas é importante que em toda política pública, se eu não consigo, de uma hora para outra, ordenar o espaço público do meu pequeno, médio ou grande município, que a cada ação, esses valores, essa cultura, esse projeto esteja sendo observado para que nós possamos dar passos na construção de um futuro mais ordenado e também de diminuirmos o passivo já existente nas nossas comunidades. Então, um desafio presente. 1/3 da população tem dificuldade física para desenvolver a sua mobilidade. 72% das pessoas acima de 60 anos enfrentam algum tipo de limitação física. A nossa população está vivendo mais, temos desafios, sim, de emprego, de renda, de previdência, como foi falado mais cedo, né? Hoje são 2 brasileiros para cada aposentado, trabalhando. No passado já foram 10, mas nós temos também que cuidar e desenvolver as nossas cidades, pensando também nessa população que precisa locomover, precisa de espaços de recreação, de convívio social e programas destinados a isso também. População brasileira com entraves de mobilidade é de 29%, esse é um dado de 2008. Nos grandes centros urbanos, as vias para automóveis ocupam em média, se vocês entrarem na internet, lá no Google, colocam lá, mobilidade urbana, desafio urbano, problema urbano, e baixam, vamos falar de mim, baixam algumas fotos e olha, né, está cheio de foto mostrando o espaço que um automóvel ocupa e questionando a nossa forma de fazer política pública, priorizando os carros, esquecendo do pedestre, esquecendo das bicicletas. Esses dias assisti também uma palestra em São Paulo, que foi muito interessante, discutindo, e de pessoas ligadas ao movimento do uso da bicicleta como meio de locomoção, e nós precisamos estar atentos a isso, porque depois que desenvolve a cultura do uso da motocicleta e do veículo, é muito difícil voltar atrás. Então, se nós não desenvolvemos agora infraestrutura para o cidadão que tem a cultura de fazer uso da bicicleta para ir trabalhar, para ter o seu deslocamento, agora, muito difícil nós desenvolvemos políticas públicas ou não, para fomentar o uso de meios de locomoção mais saudáveis e menos poluentes e assim por diante. Dentro da visão do diagnóstico, qual o motivo da baixa efetividade das políticas públicas? Por que não temos a infraestrutura necessária? Por que não temos planejamento dentro das nossas prefeituras? Por que nós não temos fiscalização de postura, fiscalização de obras? Algumas
colocações. Por que que no discurso político também nacional, todo mundo fala, tem recurso para mobilidade, tem recurso para saneamento, tem recurso para desenvolver política pública para mitigar esses problemas, e os municípios não conseguem acessar? Qual o entrave que temos? Além do modelo federativo, do recurso ir para a União, depois nós batemos na porta, tentar trazer esse recurso para a nossa realidade. Quais os entraves que nós estamos diagnosticando e que já são realidade para os senhores também? Os recursos estão lá, e aqui as demandas de infraestrutura que nós temos. Quem está em cima, o que coloca? Falta de conhecimento técnico. Não tem engenheiro, não tem projeto, não sabe elaborar carta consulta, não tem certidão negativa à prefeitura, o município está endividado no INSS, não consegue acessar recurso público. Então, o desconhecimento técnico é uma realidade. Dificuldade de captação de recursos. Nós não conseguimos acessar em tempo hábil e com as ferramentas necessárias os recursos existentes. É um desafio nosso. Estrutura deficiente para elaboração de projetos. Algumas prefeituras não têm profissional, e quando tem, eles não são especializados nos projetos que nós precisamos desenvolver. Falar aqui que as prefeituras têm gente de saneamento dentro do seu quadro, não tem. Nós temos urbanistas aqui qualificados e que pensam, ou legislação que ordena o espaço público. É uma realidade que nós vivenciamos. E a ausência de autonomia também de investirmos naquilo que nós realmente achamos necessário na nossa realidade local. Então, esses são entraves para o recurso vir. Uma ausência de autonomia. A União desenvolve, o governo federal desenvolve um programa, nós acessamos ele, mas talvez ele não está ligado à nossa realidade. Eu não posso ir buscar recurso no Estado ou na União, que não existe o programa criado. Então, eu só acesso o recurso que tem o programa criado. De que forma? De cima para baixo. Mas a demanda, ela é local. Então, é um pouco difícil de compatibilizar os produtos ofertados com a demanda que eu tenho. E pelo nosso lado, baixa de capacidade de investimento, falar que sobra dinheiro no orçamento dos municípios para fazer investimento, a maioria dos municípios não tem 10% do seu orçamento para investimento. E o que tem é vinculado. Normalmente, os investimentos acontecem onde? Na educação, que tem um recurso compulsório, por isso que municípios que se ordenam, se organizam, ainda investem em reformulação de escola, em prédio escolar novo, mas falar investimento pesado em via pública, em ciclovia, em espaços públicos com acessibilidade, em espaço de lazer e de recreação, em boas vias, nós não temos esse recurso. Então, faz parte da nossa realidade. Equipe técnica que se ocupa com os problemas já instalados. Quem é aqui de Secretaria Municipal de Obras são especialistas em tapar buraco, fazer limpeza urbana, que mais que a turma faz no dia a dia? Arrumar jardim, capina, mas falar que vocês vão desenvolver um grande projeto, investimentos de mudar a realidade, não é o dia a dia de quem está nas prefeituras pequenas, na Secretaria de Obras. Até por isso que as secretarias de obras não têm muito o trabalho de planejamento. Fala, eu vou planejar, mas eu não tenho recurso, vou planejar o quê? Em qual sentido? Vou gastar tempo com planejamento, isso não vai se transformar em obra. É um desafio das cidades pequenas. Normalmente acontece o quê? Meu prefeito vai lá em Brasília,
ou vem aqui, ele apoiou a Anastasia no governo, tem um deputado, ele solta uma emendinha parlamentar para ele, de 300 mil, o prefeito liga, ó, faz um projeto correndo de tal, que abriu a janela, mas eu preciso para amanhã. Faz alguma coisa de última hora, a gente manda para ter o recurso e para fazer investimento. Né? Essa é a nossa realidade de hoje. Equipe técnica se ocupa com os problemas já instalados e ausência de cultura de planejamento. Então, o que nos dificulta acessar os recursos que estão, de alguma forma, aglomerados, né, nos poderes maiores, nas esferas de governo maior, é a nossa ausência de instrumento de poder acessá-los. Outra questão que serve para a gente, e aí nós precisamos assumir as nossas deficiências também. A capacidade de gestão dos municípios brasileiros é baixa. O perfil dos nossos gestores é baixo. O perfil dos nossos profissionais, qualificação baixa, né? É uma realidade. Quem está dizendo isso? Não tirem o dinheiro da Caixa Econômica por ter feito o estudo, aqui é um público ligado ao poder público, também sou, tenho orgulho da minha participação como agente político, mas a Caixa Econômica fez esse estudo pelo Instituto Florestan Fernandes e mostra neste mapa do Brasil municípios com alta capacidade de gestão, escurinho, nós temos um aqui, temos outros aqui no interior do estado de São Paulo, em Minas, mas em todo o Brasil, nos 5.500 municípios que nós temos, nós devemos ter uns 10 nessa pesquisa com alta capacidade de gestão. E também com elementos técnicos e tecnológicos para poder desenvolver bem o seu trabalho e recursos para isso. Senão a gente fica chorando também. Média, alta capacidade de gestão. Também aqui nessa região, né? Sudoeste, sul do país. Quando nós olhamos região norte, né, os municípios da região norte, eu estou prestando serviço em alguns municípios do Pará, isso fica muito caracterizado realmente. Se nós temos aqui as nossas deficiências funcionais, lá a escala é ainda maior, a ordenação de trânsito lá é como se tivéssemos na Índia ou em outros países, motocicleta, bicicleta, carro, caminhão, tudo andando sem ordenação, sem sinalização, porque o nosso país é grande, parece que o código de trânsito lá é outro, né? Mas é por ausência de instrumentos de fiscalização e controle. Média capacidade de gestão, 1.827 municípios, média baixa capacidade de gestão, 45% dos municípios brasileiros, e baixa capacidade de gestão, 327, 50% dos municípios brasileiros com capacidade baixa de gestão. Dever de casa, capacitar, cuidado com o recurso público. Pode? O critério é do Instituto, isso nós buscamos. Mas se colocar lá Instituto Florestan Fernandes, Caixa, aí você consegue baixar o critério também, né? Aí tem os critérios para chegar nisso. Por mais que isso nos incomoda, nós sabemos que isso ainda é uma realidade, tá? Mas aí, se eu conseguir, eu te passo também. Estou trabalhando com um dado já consolidado. Junto com isso, a tendência mundial é de descentralização do recurso e da operação. É bom que seja assim. Nós que moramos nas cidades, se nós tivéssemos recurso e capacidade técnica para enfrentar esses desafios, seria ótimo. Nós conhecemos os problemas e não precisamos ficar passando pires, como os gestores fazem hoje, pedindo recurso para o Estado, para a União, para poder enfrentar um desafio local. Porque temos 25%, temos
15%, né? 15% do bolo tributário, o Estado 25% e a Federação mais de 60% do bolo tributário. Como é que nós vamos enfrentar os nossos desafios com 15% e com capacidade técnica ainda precária? Essa é uma questão que nós precisamos discutir fortemente. Na sua opinião, até que ponto pesquisa como essa influencia no travamento desse pacto federativo? Ou seja, o governo federal posta essas informações, não tem muito interesse em pensar na incapacidade da grande maioria dos municípios de gerir o governo. O que está sendo colocado aqui, até para a gente socializar, até que ponto essa realidade influencia para que o Pacto Federativo continue da mesma forma, né? Acredito que possa ter um grau de influência, porque é uma realidade. Por que o dinheiro não vem para o município? Mas, de fato, né, aí uma opinião pessoal, é porque está bom do jeito que está. Está bom para quem? Para quem está lá. Imaginem deputados federais e senadores sem emenda parlamentar para vir negociar o nosso voto. Tá? Imagina a União com os desafios presentes, hoje de Previdência e outras mais, e também com os 30 e poucos ministérios que precisa fazer chegar aqui, atender os benefícios políticos, sem dinheiro para poder fazer. Então, acho que ainda é uma situação, por mais que o nosso discurso municipalista questione esse modelo do Pacto Federativo, se não houver, de fato, uma movimentação do cidadão, das organizações da sociedade civil e públicas também, para fazer repensar e para ter peso, porque o modelo que está bom para quem decide. Tá? Eu acho que... E o que aconteceu? Na Constituição de 88, tem juristas aqui, estou vendo a Cristina Padovani, advogada ali, e outras pessoas. Na Constituição de 88, o que aconteceu? Descentralizou as obrigações, descentralizou parcialmente os recursos, mas manteve ainda essa estrutura de federação forte e o caixa centralizado na União. Hoje, alguém aqui é da saúde pública? Não. Mas só para vocês, nós, de nem tanta idade, mas lembramos do INAMPES e de outras, nós lembrávamos de saúde pública, lembrando de quê? De governo federal. Hoje, qual é o maior contribuidor para as políticas públicas do Sistema Único de Saúde? O município. Então, na visão nossa ainda, o hospital recebeu dinheiro do governo federal. Quem está bancando a saúde primária, a saúde básica é o município. Desenvolve um programa de saúde da família, outros programas na área social, CRAS, CREAS e tal. Depois o custeio dessa máquina, o complemento do município, o pronto atendimento do município, algumas especialidades ambulatoriais, isso é responsabilidade local. Né? Nós contribuímos para o bolo e cumprimos o nosso papel dentro do Sistema Único. Isso está acontecendo no SUAS, em ação social, está acontecendo em segurança pública, daqui a uns dias vai ser responsabilidade de gestão dos municípios também, só que não estamos discutindo a divisão do bolo tributário. Mas temos um dever de casa, que não é só chorar, é aumentar a nossa capacidade de gestão desse recurso, de enfrentar os problemas com criatividade, com inovação, de termos instrumentos técnicos para isso. Algumas funções públicas têm que ter gente. Tem município, vários municípios, que não tem um procurador concursado, não tem um advogado, não tem fiscal, não tem engenheiro, não tem arquiteto. Como é que eu falo de ordenação da comunidade? Como é que eu falo de capacidade técnica de poder gerir o recurso público, de fazer interferências na minha comunidade para melhorar a qualidade de vida do meu povo? Nós precisamos fazer o nosso dever de casa, até para o nosso discurso ficar mais forte. Mas precisamos levantar a bandeira. Acho o discurso de municipalismo, em alguns momentos, vazio. Porque a gente chega aqui, às vezes vem candidatos, porque eu sou município, o povo mora no município, não acha a casa do governador,
não acha a casa do presidente, acha a casa do prefeito, tudo bem, e aí? Né? Acho que nós precisamos eleger deputados, senadores, que realmente tenham uma proposta clara para uma revisão do nosso Pacto Federativo. E sermos fortes para isso. Aqui, ó, quantidade de engenheiros e arquitetos nos 5.000 municípios brasileiros. 10.000. Em média, 2. Contando com São Paulo, com Belo Horizonte, com Campinas, com todas as cidades das regiões metropolitanas. Né? E aqui o pessoal da federação, né, Jean, vai achar bom para isso, para a gente dar emprego para os arquitetos e engenheiros mineiros nas nossas prefeituras. Né? Presidente da federação em Minas Gerais. 50% dos recursos e emendas parlamentares são devolvidos por ausência de projeto e capacidade técnica. Na fase que ocorre no município, já que a maioria das emendas são destinadas, direcionadas àquele município, né? Uma emenda parlamentar é para você. Esses dias estive numa cidade que não vou citar o nome, mas ela não é um centro regional de saúde, mas tem um ambulatório médico e estrutura em hospital de primeiro mundo. Você não vê isso em outro local. Ela não cumpre esse papel regional, mas tem por quê? Porque tem peso político. Então, a forma de distribuir os recursos públicos, além de estarem centralizados, ainda é equivocada, porque ela é por peso político e não por necessidade e por projeto. Uma outra discussão que a gente precisa abrir. Mas está aí, a necessidade de termos projeto. Até porque, quando abrir a janela do recurso, eu preciso ter projeto também. Tá? Então, a gente precisa ter um portfólio de projetos nas nossas prefeituras. Eu peguei um trabalho da ABCP, Associação Brasileira de Cimentos Portland. Ela é financiada pelas cimenteiras para desenvolvimento de tecnologia e também do uso e da aplicação do cimento, mas um trabalho que fala sobre investimentos nessas áreas urbanas no Brasil. E eles têm um programa chamado Soluções para as Cidades, tem o site deles também, interessante de olhar, que eles pensam também nesse desenvolvimento local. O trabalho foi desenvolvido por essa empresa E8, só para mostrar para vocês. Uma visão nacional. Está aumentando o orçamento dos estados, o percentual do orçamento em relação ao PIB aumenta a cada ano, esse estudo de 2008 a 2012, mas os investimentos na infraestrutura urbana não crescem na mesma proporção. Então, a máquina administrativa ou o custeio da máquina administrativa aumenta, mas os investimentos não. E nós temos um déficit de investimento muito grande. Apesar do orçamento crescente, percebe-se a necessidade de investimento em infraestrutura urbana. Habitação, já mostrei o déficit para vocês, 5 milhões de residências que nos faltam. Falta investimento. Por mais que o Minha Casa Minha Vida fez 1 milhão de casas, o programa, mas ainda temos o déficit de 5 milhões de residências. Saneamento, quantidade de ligação de água nos municípios brasileiros, 40 milhões de ligação. Ligação de esgoto, 21 milhões. 21 milhões de brasileiros não têm esgoto canalizado. Sabe-se lá para onde. Tá? Mas nem canalizado. Então, viajou. Algumas regiões nós convivemos com isso com mais intensidade, umas sim, outras não. Mas 50% das residências brasileiras não tem ligação de esgoto. Tratamento. Das que têm ligação, 67% trata. Minas trata pouco. Tá? Vocês vão ver, nós mineiros vamos ficar orgulhosos desse estudo depois. Mobilidade urbana. Veículos por família, 1,2. Veículos por família. Ciclovia em capitais. Nas capitais, 1 quilômetro de ciclovia. Não?
Não, desculpa. 1.000 quilômetros de ciclovias. Distribuição por modal. Andam a pé, bicicleta 12%, motocicleta 7%, automóvel 19%, transporte coletivo 18%. Automóvel carrega 2%. Né? Habitação, 9,6% é o déficit habitacional. Saneamento, 62% com acesso a saneamento básico. Domicílios com saneamento, do total de domicílios, 62%. Esse dado aqui, com acesso ao saneamento básico, 62% da população tem água e esgoto, 40% não tem um dos dois. Tá? Mobilidade urbana, domicílios com calçadas, 54% dos domicílios do Brasil tem calçada. Esse estudo só na porta da sua casa, deve ter sido pego no censo, tá? Esse estudo. Então, o déficit de infraestrutura, por mais que aumenta o orçamento dos municípios, do Estado e da União, nós temos a carência nesses investimentos. Baixa taxa de municípios com plano municipal reflete dificuldade no processo de elaboração. Habitação, 5.570 municípios brasileiros possuem plano de habitação, 28% tem plano municipal de habitação, de interesse social. 34% está elaborando, não informado 2%, e 36% não existe ainda o plano municipal de habitação. Parêntese, boa parte fez, não foi para estudar verdadeiramente a necessidade de habitação, fez para poder acessar recurso federal, Minha Casa Minha Vida, programa da Coab. Não é um plano elaborado, com um bom diagnóstico. Se eu perguntar aqui também, muita gente vai falar que isso é verdade. Saneamento, dos 5.000 municípios, com plano de saneamento básico, inclusive pré-requisito para acessar recurso da FUNASA ou qualquer outro recurso público. 63% dos municípios brasileiros não tem plano de saneamento básico e agora também a obrigação de fazer dos resíduos sólidos, né? O plano de manejo dos resíduos sólidos também. É uma obrigação legal? É, mas se fizéssemos até para dimensionar crescimento populacional, volume de água, como é que estão os meus mananciais, como é que eu trato o lixo, como é que é a destinação, importante fazer. Então, profissionais da área aí, fiquem atentos no mercado. 26% em elaboração e 63% não tem. Foi. Esses dados, só com esses 3 grupos de informações, gerou um ranking. Minas Gerais está em primeiro lugar, de maneira positiva, tá? É o campeão de infraestrutura nesses 3 assuntos. Imaginem o restante. Né? São Paulo em segundo lugar, Rio de Janeiro em terceiro, são os estados do sul e do sudeste do Brasil. Pará em último lugar, Amazonas, Maranhão. Eu separei só o de Minas Gerais, mas aqui a nossa população, 19 milhões de habitantes, orçamento 51 milhões, o PIB da construção civil, consumo de cimento, que era o interesse da indústria, o IDH do Estado, municípios com plano de habitação. Em Minas Gerais, 22% tem plano municipal de habitação de interesse social. 28% está em elaboração. Plano de saneamento, 72% dos municípios mineiros não têm plano municipal de saneamento. Então não pararam para pensar como é que eu destino o lixo, que volume que vai ser, qual o meu crescimento populacional, tarefa para casa. De que forma? Conseguir recursos para isso,
desenvolver com a própria equipe técnica, discutir com a sociedade, né? Não necessariamente precisa acessar a consultoria para isso. Por que Minas está em primeiro lá? Ficou em quinto lugar na habitação, terceiro lugar no saneamento e terceiro na mobilidade. Déficit habitacional dos mineiros proporcionalmente até pequeno. A divisão aqui entre casa e apartamento, 90% de residências, né, na horizontal, 10% na vertical. Saneamento, quantidade de ligação de água, 4 milhões de residências, quantidade de ligação de esgoto, perto da média nacional alta. Né? Agora, tratamento baixo, 26% do que é ligado não tem, 26% apenas tem tratamento do esgotamento sanitário. E aí vamos lá, se a gente for brincar aqui, pede voto, se for tarifar, pede. Precisa de coragem política? Precisa. Precisa de gestor que enfrente os desafios junto com a equipe técnica? Precisa. Né? São desafios que nós precisamos enfrentar. Então, Minas Gerais está em primeiro do ranking. Habitação, déficit habitacional nosso, 7%. Saneamento, com acesso a saneamento básico, 88%. O que é o básico? Água tratada e potável, e deve ser um pouco da eficiência da própria nossa Copasa, tá? E ela está presente em boa parte dos municípios mineiros, e algumas autarquias eficientes também, que desenvolvem bem os SAIs municipais. Mobilidade, 64%. Aqui, mobilidade não representa mobilidade. 64% das casas mineiras têm calçada, mas 40% não, calçada de terra. Né? E algumas sem o arruamento também. Pensando em política pública, descentralizou, depois da Constituição de 88, aumentou a responsabilidade dos municípios, conferindo um papel protagonista para a gente. Até então, nosso modelo de federação ainda mais forte e tudo direcionado de cima para baixo. Está na Constituição, né? Tem lá a necessidade de desenvolvimento de plano diretor, tratar e regulamentar o uso do espaço urbano, lei de zoneamento, possibilidade de imposto progressivo. Depois do Estatuto das Cidades, foi regulamentando esses planos e esse trabalho que nós precisamos desenvolver. Mas em 98, a Constituição, ela lança um artigo com essa preocupação da ordenação urbana. 2001, Estatuto das Cidades regulamentando a Constituição Federal. Em 2003, Plano Diretor passa a ser o principal instrumento para os municípios promoverem a política urbana, e já obrigando municípios de porte acima de 50 mil habitantes que tenham o seu plano diretor. Lei Federal 11.000, em 2005, 124, é criado o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Com ele criou-se um fundo também, e esse fundo que financia habitação de interesse social, regularização fundiária, esses programas que o governo federal desenvolve. E precisa ter em cada município seu conselho criado, desenvolver o plano, criar o fundo municipal, até para poder acessar recursos federais para diminuir o déficit habitacional. Lei 11.445, a lei de saneamento, é o marco regulatório para saneamento básico no Brasil. Ele, inclusive, fez a Copasa mudar a sua forma de atuação no Estado. Antes ela era uma concessionária de serviços públicos, hoje você firma um convênio com o Estado, entre os entes federados, e a Copasa, ela opera para o Estado de Minas, mudou até a forma de você usar a Copasa para cuidar dos serviços de saneamento da sua comunidade. A Copasa coloca lá que houve a questão da Copanor. Eu sou do Baixo Jequitinhonha, da cidade de Almenara, vereador. Então, eu não entendi ainda como ela conseguiu
fazer com que os distritos dos municípios acima de 20, se não me engano, 20 mil habitantes não fossem atendidos pela Copasa. Minha cidade, por exemplo, tem 2 distritos, né? 2 comunidades. E devido à questão que foi colocada na lei que criou a Copanor, a Copasa ela não é obrigada a cuidar, apesar de ter concessão no município, ela não cuida desses distritos. Uma pergunta, os distritos são áreas urbanas isoladas? Eu só acredito, por exemplo, eu acho que o aspecto é econômico, só isso. A Copasa hoje tem capital privado também, tá? Ela tem que apresentar resultado, dividendos, né, de economia mista, pública e privada, e escala menor não compensa. Aí, quando ela pensa o Estado como um todo, onde não dá a escala necessária, criou-se um órgão para ter uma visão social maior. Eu acho que é rentabilidade da operação. Para mim é isso. E é uma discussão que precisa ser feita, mas para mim é questão econômica, nada mais. Não estou aqui criticando ou deixando de criticar, mas é uma questão econômica, número de ligações. Nosso tempo está um pouco curto, vocês querem abrir para o final ou... Vamos lá? Então vamos lá, já te passo, você é o primeiro, tá bom? Mas aí eu não vou me ater tanto, mas está lá. Plano diretor, já falamos da legalidade. Agora, não é porque é obrigação, gente, é uma ferramenta para você pensar o desenvolvimento local, que trata a política pública, não é só da ocupação do espaço e do território, não. Política pública de saúde, de educação, política pública de segurança pública, discutir com a sociedade, envolvimento da comunidade, e assim por diante. É a forma da população participar, deliberando os destinos do seu próprio espaço, da sua cidade. Eu acho que não só da cidade, mas do município como um todo, zona rural e tudo. Desculpa, aí é falha técnica minha da forma de falar. Importante fazer. Pode ter apoio técnico? Sim ou não, dependendo do grau de maturidade da comunidade local. Plano de habitação, já colocamos, diagnosticar a ausência de habitação, não só de interesse social, ajudar junto com o pensamento do zoneamento urbano, zona de residencial, zona comercial, zona industrial, como é que a minha cidade funciona, como é que eu integro isso, como é que eu saio de onde eu moro para ir onde eu trabalho, os espaços de lazer, de recreação, se eu vou ter essa infraestrutura internamente ou não, precisa pensar plano de habitação. Plano de saneamento básico. O nome já fala, é básico, precisa ter, é serviço público. E quando falamos de saneamento, não é só água e esgotamento, também o lixo e drenagem. As nossas cidades não têm drenagem urbana. A água pluvial corre tudo sobre as ruas. Não existe um estudo e um pensamento de onde vai essa água. Aqui também alguns links de como buscar recurso e como acessar mais informações. Mobilidade urbana, por mais que o assunto é novo, o passivo é enorme, né? Pensando acessibilidade, meios de transporte, transporte coletivo, serve para cidade pequena, média ou grande. Às vezes as nossas legislações, esses dias estava olhando um código de postura de uma cidade nossa do interior, se vocês lerem os de vocês, vai ter também a forma como eu devo me comportar andando de cavalo nos espaços urbanos e a velocidade. Não posso disparar em cavalgada no centro do perímetro da cidade. Isso está nos nossos códigos de postura, nas nossas cidades. Leiam lá, deve estar escrito. Não que no interior não tenha a charrete que ainda busca o entulho, não tem importância ter, mas nós precisamos adequar as nossas legislações ao momento que a gente vive, né? Onde amarrar o cavalo, onde não pode amarrar o cavalo, é o que está escrito nos nossos códigos de postura. Então, quando fala, às vezes, a nossa inoperância técnica também, é porque a gente não está atentado à realidade das nossas comunidades no momento presente. Precisa fazer.
E aí, íamos desenvolvendo planos, programas e projetos para a mudança da realidade, né? A gente pensa onde eu quero chegar, essa visão de planejamento, que comunidade que eu quero viver. É lógico que não cai do céu, essa comunidade não chega até nós de uma hora para outra. Se ficarmos buscando justificativas e desculpas, às vezes pela nossa incompetência, ausência de recurso e tudo mais, todo mundo tem uma série deles, mas nós precisamos dar passos, né? Planejando e executando uma realidade melhor, questionando o modelo federativo, nos organizando, fazendo o nosso dever de casa, fortalecendo. Então, planos, programas e projetos, planos, programas e projetos, planos, programas e projetos, onde eu quero chegar. A gente mede de desenvolvimento de uma comunidade ainda pelo IDH, mas é o índice universal que nós temos, tem o índice Firjan, outros índices também, mas lá tem educação, saneamento, que é a longevidade, né? E renda, que é um outro fator importante também para a gente ter boa qualidade de vida. Então, precisamos pensar médio e longo prazo e ter sequência lógica. Algumas iniciativas nas áreas que foram discutidas, habitação, né? Esse programa Minha Casa Minha Vida, mas esse tem um modelinho das casas da Coab. Nós temos isso espalhado para o Brasil inteiro, mas é importante ter a área de interesse social, pensar isso na ordenação urbana, quando for instalar, pensar os equipamentos públicos necessários para aquela população ter escola, ter uma unidade de saúde para atender a população que mora no bairro, uma área de recreação e de lazer. Como é que eu faço? Eu acordo cedo e vou para o trabalho, onde está o trabalho dessa população? Eu preciso pensar e planejar antes de fazer um empreendimento habitacional. Iniciativas positivas também acontecem, né? Dá para citar várias delas, por mais que o déficit, o desafio é grande. Isso aqui é uma cartilha que tem em São Paulo, a BCP divulga muito, uma cartilha de como fazer calçadas e pensar acessibilidade. Eu acho que pode estar buscando, acessa pelo site também, dá para trazer isso para a realidade local. Nos municípios pequenos, podemos ter legislações inovadoras também, que incentivem a construção de calçada, dar desconto no IPTU, em terreno limpo, incentivar para que o proprietário faça e cumpra o seu papel. Normalmente fica tudo sobre a responsabilidade da prefeitura, do orçamento municipal. Antes de dar um habite de construção, pensar a possibilidade de ter a lixeira, pensar a exigência da calçada, né? A calçada faz parte como condição para a casa ser habitável, né? Nós podemos ir modernizando e responsabilizando o privado na nossa função de regulação e de controle. Esse é um exemplo que a federação tem dado, a Federação de Minas, o Jean está aqui, e depois, se eu fosse vocês, procuraria, e o CREA Minas também está com o modelo replicando essa cultura de fiscalização e fiscalização das obras e das edificações. Esse é o modelo que o CREA e a Federação dos Engenheiros e Arquitetos estão desenvolvendo em Minas Gerais. O Cássio está aqui também, que hoje foi contratado pelo CREA para desenvolver esse trabalho em algumas cidades de Minas. Se eu fosse gestor novo, estivesse chegando, faria uso. Nós desenvolvemos lá na nossa comunidade uma parceria para não transferir, né, a minha função de fiscal do desenvolvimento local, minha função pública de fiscalizar a ordenação urbana, mas de ter um braço parceiro de orientação e de acompanhamento das edificações, da fiscalização de posturas na comunidade, algo que deu muito certo e que, acredito eu, desonera um pouco e complementa a nossa ausência de recursos humanos e tecnológicos para poder cumprir o nosso papel. Também foi uma iniciativa muito interessante. E para encerrar, depois nós abrimos para discussão, é preciso
encontrar maneiras de apoiar os municípios, seja apoio privado, apoio institucional, a MM tem esse papel também, as associações microrregionais, o governo de Minas precisa apoiar para desenvolvermos um melhor para a gente viver em comunidade. Então, para reforçar e para encerrar, e depois nós abrimos a uma discussão, equipe preparada, instrumentos de planejamento, envolvimento da comunidade na decisão daquilo que é coletivo, tirar essa responsabilidade e esse excesso de poder, inclusive, na figura do gestor local, do prefeito. Se entra um prefeito com vínculo com a educação, a gente acredita que a educação vai melhorar, mas se entra alguém com vínculo com infraestrutura, um arquiteto, um urbanista, a gente acredita que só aquele setor. O que o nome está dizendo? É o executor da política pública discutida com a sociedade, através dos instrumentos de planejamento e de escuta da sociedade. Outro desafio, não sabemos trabalhar em conselhos, nós não sabemos participar. Então, desde a Constituição de 88, existe a abertura, existe os espaços, existem os espaços legais para nós fazermos uso, mas não existe a cultura de participação e do planejamento. E um passo é dado de cada vez. Não é chocar, está longe da minha realidade, não é por isso que eu não vou fazer e dar um passo de cada vez no sentido de cidades mais ordenadas e serviços públicos melhores. Ok? Espaço é curto, a vontade de dividir é maior. Volto a dizer, não sou técnico especializado do assunto, inclusive na forma de falar com alguns equívocos, cidade, município, mas o assunto precisa e deve ser discutido e vivenciado. Tá bom? Obrigado e estou aberto para perguntas. Primeiramente, parabéns pela palestra, né? E voltando ao assunto da Copasa, ao meu ponto de vista, no início ela era uma entidade. Hoje ela é uma empresa que visa lucros. Inclusive tem ações nas bolsas do mundo todo, né? E essa cobrança que ela está querendo implantar nos pequenos municípios, o tratamento de esgoto, isso seria para mim uma bitributação. Duas colocações. A primeira que ele colocou em relação à Copasa, ser de economia mista, tem que pagar dividendos. Agora, eu acesso a Copasa enquanto comunidade, se a comunidade quiser ou não. A responsabilidade de tratar os resíduos daquela comunidade, de levar água potável à residência, é uma responsabilidade do governo local, do município. Ele acessa a autarquia do Estado, a empresa, se ele achar que ele não tem competência para. Tá? Então, por exemplo, não adianta a gente ficar aqui culpando ou deixando de culpar. Se paga impostos para esse fim, ele está pagando no modelo federativo ao governo local. Então, isso a gente precisa olhar. Acessibilidade. A legislação já nos obriga, só que o passivo, o volume de adequação, é muito maior do que a capacidade de intervenção. Como você tem a dificuldade, levanta como bandeira, envolve com o governo local, busca parceiros e vai dando um passo de cada vez. Você não vai ter acessibilidade no seu município de uma hora para outra. Mas envolve uma associação de portadores de dificuldades físicas, envolve a turma, abre a discussão, mas acho que a gente constrói mais participando do que apenas questionando. Falar que vai ter dinheiro para tornar a sua cidade acessível de uma hora para outra, não vai ter, senão fica só no discurso. Tá? Se for no Ministério Público e no Poder Judiciário, ele vai falar que é uma obrigação do gestor. O gestor vai receber essa orientação, mas vai falar, não tem dinheiro para fazer. Tá? Então vai ficar, e a coisa não anda. Então, levanta essa bandeira, já que faz parte da sua realidade, levanta a bandeira para o município como um todo. Tá?
Meu nome é Girlene, tá? Eu queria te parabenizar, achei muito importante, muito atual toda essa discussão, né? Eu faço parte do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, é um movimento que foi constituído com o objetivo de trabalhar os 8 objetivos do desenvolvimento do milênio, tá? E agora a gente começa uma nova discussão, né, a partir da Rio+20, que é o desenvolvimento sustentável. Então, eu gostaria que você, dentro da sua palestra, né, e nos próximos locais, inclua o desenvolvimento sustentável, até porque é o seguinte, o nosso país está crescendo, né, gente? Talvez não no ritmo que a gente gostaria, mas nos últimos anos a gente vem crescendo. E a tendência desse crescimento é ela ir para cidades pequenas, né? Então, que modelo de cidade que a gente quer para o futuro que a gente vai deixar para os nossos futuros cidadãos brasileiros que vão estar chegando por aí? E uma outra questão é que a tendência também é as pessoas saírem da loucura de uma cidade urbana, uma metrópole tipo Belo Horizonte, né? E buscar cidades menores para poder estar tendo uma qualidade de vida melhor, né? Então, eu acho que esse é um tema atual, que tem que ser inserido na discussão de política urbana, né? E a ONU ela vem trabalhando com o conceito de desenvolvimento sustentável focado num tripé, que é o desenvolvimento social, que pega aí um braço de toda a discussão dos objetivos de desenvolvimento do milênio, né? O desenvolvimento econômico, não adianta a gente crescer e não distribuir, dar qualidade de vida para as pessoas que moram nos nossos espaços, nos nossos territórios, né? E a sustentabilidade ambiental. Porque se nossa geração não estiver atenta a isso, o nosso mundo pode ter um final meio ruim daqui para frente, né? A gente tem visto isso, estudos, né? Então, nós somos responsáveis da forma como a gente vai dar continuidade a esse processo. E convido a todos e a todas a participar dessa discussão, a se envolver com isso e a pensar o desenvolvimento territorial, o desenvolvimento urbano, a partir de um conceito mais ampliado, que envolva sustentabilidade ambiental e uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Obrigada. Até a pauta do gestor público local, ela é muito clara, né? Destinar corretamente o lixo, não deixar tratar esgotamento, não deixar construir local de risco, a pauta é clara. Ser agente político hoje não precisa trazer muita inovação, não. Boa tarde a todos, é Silvio André de Oliveira, eu sou engenheiro e tenho origem na antiga Minas Caixa. Eu era superintendente de infraestrutura do Estado de Minas Gerais, quando me aposentei em 2006, 2007. Naquela época, 2007, 2008, foi implantado esse modelo de conselho, você se referiu, inclusive, a ele ainda há pouco. Eu gostaria só de saber, o pessoal da MM, acho que já saiu, se você tem alguma informação. O que mudou, a nível de Brasil, depois desse modelo de conselhos? Que está funcionando hoje aí com o Conselho das Cidades, inclusive agora com as conferências aí. Porque eu tenho a sensação de que esse modelo está nos devendo muito, entendeu? Essa é a minha percepção. Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma informação, como é que está isso, entendeu? Os planos não foram para frente, os planos de saneamento estão aí, estão muito claudicantes, entendeu? As cidades melhoraram muito pouco ou quase nada, a prioridade, o telefone celular passou a ser prioridade em cima do esgoto. Outro dia eu vi uma manchete no Estado de Minas que me chamou muita atenção, não sei se alguns viram aqui. Quer dizer, o cidadão tem o celular no bolso, mas não tem o banheiro em casa. É terrível isso, entendeu? Então, tem alguma coisa nesse modelo de conselhos que precisa ser revisto, porque ele, para mim, é o grande instrumento que não está implementado da forma correta. Vou tentar resumir a minha impressão. A legislação deu abertura para a sociedade participar da organização e da deliberação dos seus destinos e nós não sabemos usar. Tá? A legislação, o conselho, desde a Constituição de 88, num município pequeno, você deve ter uns 30 conselhos. Conselho Municipal de Saúde, do Patrimônio Histórico Cultural, Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho de Assistência Social, Conselho da Alimentação Escolar, Conselho do Fundeb, Conselho de Segurança Pública, tem 1000 conselhos. Só que nós não sabemos usar. Às vezes as mesmas pessoas, e o poder público que é medroso, ele busca colocar pessoas dele nesses conselhos com medo da crítica
e da construção coletiva. A culpa é nossa. Mudando de assunto aqui, em relação de desenvolvimento de infraestrutura regional. Como falei, eu sou do Baixo Jequitinhonha. Tem um grande problema lá nas MGs e BAs, né, que é divisa com Minas Gerais e Bahia, no nordeste de Minas, que 90% não tem ligação asfáltica dessas divisas. Ou seja, só vai ter aqui na 116 e depois em Nanuque. Ou seja, se você for medir, dá uns 300 quilômetros sem conexão com outro estado em asfalto. Então, assim, como fazer, qual a mobilização entre prefeitos, associações, para poder mobilizar para que haja essa conexão entre Minas e Bahia? Não é a minha especialidade, mas pela vivência, tá? Você tem alguns programas que o governo de Minas desenvolveu para pavimentar estradas estaduais. Então, tinha lá, hoje é o Caminhos de Minas, já foi o Proacesso, tinha o Links Faltantes, são programas. Cada programa, política pública, ele nasce com um foco. Então, o foco do Caminho de Minas hoje é interligar os municípios mineiros, através das estradas estaduais. Então, ele liga um município a outro. Como o seu ali, você está interligando com outro estado, não enquadra talvez neste programa. Vocês precisam movimentar, enquanto região e municípios que são fronteiriços, para que o estado desenvolva um programa direcionado à necessidade de vocês. Agora, é lógico que quando faz política pública com pouco recurso, você vai priorizando volume de gente, quantidade de voto, assim por diante. São as formas de você definir uma política pública, né? Então, acho que vocês precisam se organizar regionalmente para trazer essa demanda no Estado, no governador, mas de uma maneira justificada.